Olá, pessoal. Hoje a aula do curso da OBR será sobre atuadores e a aula será ministrada por mim, Jamal Domingos, na parte teórica, e também pela Mariana Elias, na parte de simulação, e pelo Bruno Zara, na parte prática. Ok? Então vamos dar início. Primeiro, atuadores. O que são os atuadores? Os atuadores são basicamente dispositivos que são responsáveis por transformar um tipo de sinal em movimento mecânico. Ou seja, basicamente eles vão receber, por exemplo, energia elétrica e vão transformar essa energia elétrica num movimento mecânico, em energia mecânica. Aí a gente tem dois exemplos que eu coloquei aí embaixo, né? Que no caso da esquerda é um atuador que a gente chama de atuador pneumático, que a gente vai definir no próximo slide, e o outro, na direita, é um atuador elétrico. Esses dois, eles são responsáveis por transformar um tipo de sinal, né, mesmo que diferente, em energia mecânica. Então esse é o conceito, né, de um atuador. Agora os tipos de atuadores, os principais tipos. A gente vai definir três tipos aqui. A gente vai majoritariamente utilizar dos atuadores elétricos, né, porque eles são os mais utilizados aí na parte de robótica. E os atuadores elétricos, como eu já citei anteriormente, eles vão ser responsáveis pela transformação de um sinal elétrico em energia mecânica. Nesse caso, a gente vai ter aí um sensor que vai passar o sinal para o atuador e esse atuador ele vai executar uma ação, né? Similarmente, a gente vai ter os atuadores pneumáticos, né? Os atuadores pneumáticos vão transformar energia pneumática, nesse caso vinda de ar comprimido, né, em energia mecânica. E a gente também vai ter um atuador que é o atuador hidráulico, né, que vai utilizar de um fluido comprimido, geralmente óleo, assim, né, para a realização do movimento mecânico. Os atuadores pneumáticos e hidráulicos eles são muito utilizados na indústria de automação, mas aqui na área de robótica, como eu já falei, né, a gente vai utilizar muito de atuadores elétricos. Aqui a gente vai falar um pouco das características, né, dos atuadores, o que cada atuador tem de característica, tipo, os atuadores eles são dotados de um tipo de movimento, de uma precisão determinada dependente do tipo, de uma força, né, ou um torque determinado que vai determinar quanta carga ele pode manipular. Então a gente vai falar sobre isso nesse slide. A primeira coisa que a gente vai definir são os tipos de movimento. O atuador ele pode se movimentar de duas formas, né? Ele pode girar ao receber um sinal, né? Por exemplo, um motor com correia, aqueles motores de garagem, sabe? Que giram uma correia quando recebem sinal elétrico. Esses são um tipo de atuador rotacional. E também temos os atuadores que executam movimentos lineares, né? Por exemplo, um cilindro pneumático, que recebe ar pressurizado e a partir desse ar pressurizado, né, ele consegue empurrar a outra parte, né, e executar um movimento mecânico. Outras características, né, como eu citei brevemente a força e o torque. Quanto mais força ou torque ele puder exercer, mais carga ele vai poder manipular. A velocidade de resposta, que é basicamente o tempo de resposta de um atuador, quão rápido ele vai responder a um sinal elétrico. Isso daí é muito importante em sistemas de alta precisão que a gente tem na indústria, né, porque ele precisa receber o sinal e precisa responder instantaneamente. E precisão e controle, a precisão dos atuadores pode variar e às vezes eles precisam de um controle de precisão muito alto, né? Aí a gente tem um exemplo da movimentação precisa do atuador de uma impressora, que uma impressora ela precisa colocar as camadas de tinta em locais muito bem determinados, né? Então a precisão do atuador dentro da impressora precisa ser muito alta. E aqui a gente vai dar, né, um exemplo de aplicação dos atuadores na robótica.
A gente vai dar um exemplo mais assim voltado para a indústria, né? A gente vai dar um exemplo aqui aplicado a braços robóticos, mas nada muito diferente de um robô, por exemplo, montado para sumô. A única diferença é que o robô montado para sumô ele vai enviar dados para o atuador de maneira diferente, né? Nesse caso, por exemplo, você vai ter um controlezinho que você vai enviar as informações do que você quer fazer e esse sinal vai ser enviado diretamente pro atuador, né? Nesse ínterim a gente tem a cascata de ação de um robô, nesse caso da indústria, como eu defini anteriormente, que seriam, por exemplo, sensores vão captar os dados, por exemplo, quão próximo eu estou de um objeto, esses dados vão ser enviados para um controlador ou microcontrolador, que vai pegar essas informações do sensor e vai manipular elas para tomar as decisões, por exemplo, eu estou longe de uma parede, então eu posso andar para frente. Se o meu objetivo é andar para frente, eu vou andar para frente. Então eu vou mandar o sinal de andar para frente, né? Eu sou o controlador, para o atuador, que é o próximo na cascata de ação. E esse atuador, né, como resultado, ele vai executar o movimento desejado, o movimento que eu exigi que ele executasse e vai processar, né, e vai executar esse movimento e vai transformar o sinal em energia mecânica. E depois disso a gente vai ter os feedbacks e ajustes, que nesse caso seriam os sensores para ajustar o movimento em tempo real, para o robô, por exemplo, não pegar alguma coisa com força demais, né? Regular a força, regular a velocidade para que seja mais preciso, e outras características aí do movimento de um robô. Aqui, por último, a gente vai ter as próximas aulas. Eu vou citar algumas das próximas aulas que nós temos nesse curso da UBR. E essas daí seriam os exemplos de robôs para cada modalidade, seguido da comunicação via Bluetooth, né, de robôs. Então, muito obrigado pela atenção e espero que tenham gostado da aula.